Essa aula que nós vamos falar agora é uma aula de assincronia paciente-ventilador. E eu vou falar algumas coisinhas. Vocês devem ter notado que tem um ser diferente dentro da sala. É o nosso amigo que vai filmar ali, porque a MIB está com um programa de colocar algum conteúdo em alguns comitês. E o Comitê de Ventilação Mecânica, capitaneado pela doutora Eliana Cazer, da qual faz parte a doutora Carmen, vários médicos, vai colocar uma aula do Venuti à disposição dos sócios da MIB. A aula que foi escolhida é a aula de assincronia. Ok? Então, nós vamos gravar essa aula. Para você que está assistindo essa aula, é importante que você entenda que ela faz parte de um contexto, de um curso. Ela não foi especificamente preparada para estar só para você na internet. Então, ela não tem a pretensão de esgotar certos assuntos que já foram falados hoje no curso. Ok? Muito bem. Então, dentro dessa aula, os nossos objetivos vão ser trazer para vocês o conceito de assincronia, as causas, como abordar o paciente. A sincronia é um assunto difícil em ventilação mecânica. Geralmente, os médicos escamoteiam, não gostam de abordar a sincronia da forma como tem que ser. A conduta médica na sincronia, quando o médico tem dificuldade, a primeira coisa é sedar o paciente. E a gente vai ver que isso não é a primeira coisa a fazer. Geralmente, há muito a fazer antes disso. Então, entender a classificação didática das assincronias, compreender recursos dos ventiladores mecânicos que possam melhorar as assincronias, revisar os modos que foram desenvolvidos para minimizar as assincronias e o que fazer quando se esgotaram as oportunidades de melhora. Então, o que a gente deseja, basicamente, é sincronia. Sincronia entre o quê? Nós temos um tempo neural de ventilação, que é nosso, do nosso centro respiratório. Então, o paciente tem o dele e nós vamos tentar sincronizar o tempo mecânico do ventilador com o tempo neural do paciente. Tudo bem? Quando a gente não consegue acoplar o tempo neural do paciente ao tempo do ventilador, o que acontece? A assincronia acontece, ocorre. Tudo bem? Então, basicamente, a sincronia é a incoordenação entre os esforços e necessidades ventilatórias do paciente em relação ao que é oferecido pelo ventilador. Isso consta, nós temos um capítulo específico de assincronias nas nossas diretrizes, vale a pena ler, está bem detalhado ali. Então, a recomendação que existe hoje é que você busque as sincronias de forma ativa. Assim como na sua UTI você busca fazer, por exemplo, teste de respiração espontânea, ou busca ativa do paciente pronto para ser retirado do ventilador, você deve também buscar pacientes que tenham assincronia. Ok? Então, a nossa meta, o ideal, é que o tempo neural inspiratório seja semelhante ou igual ao tempo inspiratório do aparelho. Quando o tempo neural, por exemplo, é menor do que o do ventilador, então o tempo inspiratório é inferior ao do ventilador, o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Vamos pensar um pouquinho. O paciente não quer mais que o ar entre. Quando ele não quer mais que o ar entre, se ele tiver com o drive ativo, o que ele pode fazer? Travar a musculatura inspiratória e começar a forçar para o ar sair. Ok? Então, ele vai ativar a musculatura expiratória. Isso é muito ruim, porque pode dar pico de pressão, pode dar desconforto e a famosa briga, né? E o contrário, também é ruim. O tempo neural do paciente é maior do que o do ventilador. O que acontece nessa situação? O paciente quer continuar inspirando, mas o ventilador deixa de mandar ar. O que vai acontecer? Briga também, certo? Mas um outro tipo de resultado, por exemplo, o duplo disparo, pode acontecer. Ou seja, quando o ar começa a sair, o ventilador começa a deixar o ar ir para fora, o paciente quer ar de novo. Então, ele pega e dispara de novo o ventilador. Nós vamos mostrar isso para vocês. Quando a gente identifica uma sincronia, a gente precisa tentar relacionar com causas clínicas inicialmente. O raciocínio é o seguinte: primeiro, o drive ventilatório do paciente está aumentado? Estímulos dos seus quimiorreceptores têm que ser analisados. Ou seja, existe hipoxemia?
Existe hipercapnia? Existe acidose respiratória? Existe acidose metabólica? O paciente tem dor? O paciente está apresentando ansiedade, delírio? Tem situações de aumento do trabalho respiratório, resistência aumentada, broncoespasmo, febre. Aumentos da demanda ventilatória, como a gente falou, febre, CIRS, convulsões, hipertireoidismo, sobrecarga calórica, como a gente falou no primeiro exemplo da primeira aula. Tudo isso pode levar o indivíduo a ter um drive alterado e a ter a sincronia. Então, quando a gente pensa, a gente identifica uma sincronia, a gente tem que ir atrás de causas clínicas. Ok? Qual que é o problema de uma sincronia? Primeiro, acaba o paciente recebendo mais sedação do que deveria. E isso leva a maior tempo de internação. Outro problema é aumento do trabalho ventilatório. O paciente tem aumento do consumo de energia muscular, aumento do consumo de oxigênio e pode haver dano muscular importante. Tá? Esse dano muscular pode, inclusive, levar à lesão diafragmática e dificuldade do paciente sair da ventilação mecânica. Problema na relação ventilação-perfusão. Por exemplo, um alto PIP. Hiperinsuflação dinâmica, que a gente acabou de dizer. E o aumento do tempo da ventilação mecânica e custo dentro da terapia intensiva. Esse aumento do tempo de ventilação mecânica pode ocasionar o quê para o paciente, por exemplo? Maior incidência de complicações, como pneumonia associada à ventilação. Então, a gente precisa realmente afastar ou minimizar ou mitigar, como preferirem, as assincronias. Tá? Para isso, para tentar facilitar um pouquinho isso, tem algumas regras. Então, você vai observar o tórax e o abdômen do paciente. Está usando musculatura acessória? Está usando musculatura abdominal expiratória? Não é para usar, nós dissemos isso já hoje no curso. Paciente que ativa a musculatura expiratória forçadamente, tem alguma coisa errada. O normal é que a expiração seja espontânea. Você passa a visita na beira do leito, ele está contraindo o abdômen para expirar, isso não está bom. Ele pode estar com broncoespasmo, ele pode estar com uma rolha, ele pode estar com algum processo obstrutivo, tem que ser avaliado. Até o próprio autopipe pode levar a isso. Olhar e ouvir, né? Olhar o quê? Tudo. Você tem que ser Sherlock. Você tem que passar na beira do leito, a sincronia demanda dedicação, tá? Não é uma coisa simples de resolver. Você tem que ir na beira do leito ver tudo. O circuito, como é que está o umidificador, principalmente umidificadores passivos, ele está encharcado? Ele está cheio de secreção? Há algum fator que possa estar influenciando e gerando a sincronia além do paciente? Então, você tem que ver tudo. Não pode deixar passar nada. Mas como assim ouvir? Ouvir o quê? Por exemplo, eu estou usando um umidificador ativo, famosa panelinha. Água no circuito. Então, eu vejo água, aquele barulho. Vazamento. Estou escutando. Cheguei perto do paciente, estou escutando. Estou olhando a boca do paciente, tem saindo bolhas. Gente, tudo isso é ruim. Então, às vezes ninguém percebe, mas tem vazamento. O cuff está pouco insuflado. Então, você tem que apurar os seus sentidos para buscar causas possíveis para a sincronia. Nós temos que trabalhar com o sistema fechado. O cuff tem que estar adequadamente insuflado. Já falamos sobre a musculatura. E, por fim, vamos usar uma ferramenta muito importante, que é a monitorização gráfica. Tá? Então, se a gente for tentar classificar didaticamente as assincronias, nós temos, então, aqui a sincronia do tipo 1, a primeira sincronia, que seriam aquelas relacionadas ao disparo. Então, as assincronias dependentes de dificuldade do disparo do ventilador, trigger. O trigger, ele dura muito pouco tempo dentro de todo o ciclo, de todo o período da ventilação, mínimo tempo. Mas se você não ajustar como o ventilador vai ser disparado de forma adequada, o que vai acontecer? Pode haver assincronia. Quais as formas de disparo que existem? O Ricardo explicou para vocês de manhã. Nós temos o disparo pneumático, pressão ou a fluxo. Nós temos o disparo a tempo, quando o ventilador manda ar, você põe uma frequência. E nós temos o disparo neural, quando você tem a leitura da atividade elétrica do diafragma. Então, dependendo do tipo de disparo que você regular para o quadro clínico, o paciente pode ter mais ou menos dificuldade. A Carmen mostrou para vocês o paciente com alto PIP, com dificuldade de disparar o ventilador, porque teria que zerar o alto PIP. Então, no caso, o NAVA foi uma opção boa nesse paciente. E aí você tem várias opções
que você vai ter que ajustar de acordo com cada situação clínica. Outra é a duração do tempo inspiratório. Então, vocês lembram de manhã do conceito de tempo inspiratório em ventilação mecânica? Ricardo passou isso para vocês também. O tempo entre a abertura da válvula ins e a abertura da válvula ex subsequente. Então, esse tempo ele tem que ser apropriado para a relação ins-ex adequada que você deseja para o seu paciente. Cada paciente, cada situação clínica enseja uma relação ins-ex específica. A relação ins-ex é aquela que a gente vai mais, aquele dado, aquele parâmetro que a gente vai ter que ter mais cuidado para acertar. Um paciente obstrutivo necessita de um tempo expiratório muito maior do que um paciente não obstrutivo. E a gente tem que ter isso em mente. E o tipo 3, que seriam as assincronias de ciclagem. A gente viu que tem vários tipos de ciclagem no curso, e a gente tem que acertar a ciclagem de acordo com o quadro clínico do paciente e de acordo com a demanda ventilatória dele. Se você não acertar a ciclagem de forma correta, o que pode acontecer? O tempo inspiratório mecânico ser muito maior que o neural ou vice-versa. Tá? Então, é necessário fazer esse ajuste. E, por fim, as assincronias relacionadas ao tempo expiratório. Então, o tempo expiratório, como a gente viu também no curso hoje, é o tempo compreendido entre a abertura da válvula ex e a abertura da válvula ins subsequente. Lembrando que a soma do tempo ins mais o tempo ex vai dar para a gente a janela de tempo. Não é isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre as assincronias de modo de disparo. Então, a gente viu que o disparo pneumático pode ser a pressão ou fluxo, que é realmente o que tem 99% dos ventiladores do mercado, é isso aí. Então, a gente precisa saber como fazer essa regulagem. Geralmente, o disparo à pressão, o ajuste é de -0,5 a 2, a -2, na verdade, né? Na prática, a gente fica entre -1 e -2, -0,5 com frequência pode gerar alto disparo, e o fluxo de 1 a 5, geralmente 3,5 litros por minuto, ok? Então, aqui o esforço do paciente, o ventilador detecta isso e manda ar para o paciente. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu setei o meu nível de disparo nesse valor aqui, que não está dito qual é, e o paciente aqui tentou disparar, não conseguiu. Aqui também tentou disparar, não conseguiu. E aí você olha essa curva de fluxo expiratório, ele tentando disparar, não conseguiu. Aqui ele conseguiu. Aqui ele conseguiu. Então, são ciclos perdidos porque eu não ajustei corretamente o nível da minha sensibilidade de disparo à pressão. Quando eu tenho um disparo inadequado do ventilador, pode acontecer dissociação entre o esforço muscular e o disparo efetivo. Isso pode levar a alteração no curva de fluxo respiratório, como a gente mostrou no slide anterior. As causas principais mais comuns são a sensibilidade mal ajustada, como a gente mostrou no slide anterior, o paciente muito fraco, então por mais que você ajuste a sensibilidade, ele não consegue disparar, comando neural diminuído por efeito de sedação, alcalose, então o paciente tem dificuldade, resistência inspiratória aumentada, às vezes o paciente está com um tamanho espasmo brônquico que ele não tem ele faz o movimento mecânico, mas ele não consegue gerar fluxo ou pressão para sensibilizar o aparelho. Outro problema muito sério, que vai ser falado amanhã, é durante a nebulização com fluxo externo. É muito comum a gente colocar adaptações, gambiarras, para fazer a inalação. Então, eu preciso fazer uma inalação no meu paciente, o ventilador não tem esse recurso. Eu vou lá, pego o copinho da inalação e coloco interposto no meu circuito inspiratório. Tem vários problemas isso. O principal, para a inalação funcionar corretamente, gerar moléculas com tamanho adequado, partículas, não moléculas, partículas com tamanho adequado, ela precisa ser de pelo menos 6 a 8 litros por minuto a inalação, para gerar aquele gás, né? Se você coloca menos, é super comum isso, né? Você chega na beira do leito, o paciente está com 2, 3 litros só. Aí fica aquela fervurinha, aquelas gotinhas pulando e nunca acaba a inalação e a gente está fingindo que está inalando. Na verdade, não está inalando. Então, você tem que pôr 6 a 8 litros. A hora que você põe 6 a 8 litros, você está alterando no ventilador toda a capacidade de disparo. Porque são 6 a 8 litros que estão entrando a mais, que podem confundir o sensor do ventilador e dificultar o disparo por parte do paciente, mesmo entrando no ramo inspiratório. Além de você estar aumentando o volume minuto de forma artificial. Tá? Então, esse é um problema que tem que ser levado em conta também.
E a presença de alto PIP, né? A PIP intrínseca também vai dificultar o paciente a disparar o ventilador. Aqui mostrando mais uma vez, ó, o paciente tentando disparar, não conseguiu, então ficando assincrônico, e aí com o ajuste da sensibilidade, agora ele ficou novamente sincrônico. Então, nas nossas diretrizes, nós temos a recomendação de resolução da sincronia, que a sensibilidade deve ser ajustada para o valor mais sensível possível, evitando-se, no entanto, o alto disparo. E ainda pode-se modificar o tipo de disparo de acordo com o quadro clínico do paciente. A sugestão, para pacientes com alto PIP, existe uma teoria que você possa oferecer de 70% a 85% do valor da alto PIP, como PIP externa, no sentido de subir a sensibilidade do ventilador e facilitar o disparo do aparelho. Nem sempre isso funciona. Tá? Você pode fazer um teste para avaliar, não tem uma evidência muito grande, por isso que entrou como uma sugestão. Em relação ao disparo ineficaz, ele pode gerar outros problemas, como o duplo disparo e o alto disparo. O que é o duplo disparo? Houve um disparo, em seguida o paciente faz outro. Houve um disparo, em seguida o paciente faz outro. Extremamente irritante essa sincronia. Né? Você fala, nossa, eu acho que eu fiz tudo certo, mas toda hora acontece isso. Né? Acabou e novamente entrou. Por que está acontecendo isso? Na verdade, o tempo neural do paciente está maior do que o do ventilador. Então, o tempo expiratório está curto. Na hora que o ventilador encerra a entrada de ar, o paciente continua contraindo a musculatura. E ele sensibiliza o ventilador e faz outra em seguida. Qual que é o problema? Isso gera um empilhamento de ar, gerando um volume corrente em média dobrado. Então, quando novamente ocorrer a próxima, que ele for medir, sai 1.300, 1.000 de volume corrente, porque ele empilhou esse volume. E, claro, pode gerar auto-PIP, porque você tem um volume empilhado aqui. Tá? Então, esse é um problema que tem que ser resolvido. Como eu vou resolver isso? Depende do modo que você vai estar usando. Se for PCV, é uma solução. Se for VCV, é outra solução. Se for PSV, uma outra solução diferente. A gente vai mostrar. Então, pode estar havendo um tempo inspiratório do ventilador muito curto. Então, aumente o tempo inspiratório. Como que eu vou aumentar o tempo inspiratório? Como eu disse, se for VCV, eu posso diminuir o fluxo inspiratório para tentar aumentar o meu tempo ins. Se for PCV, simplesmente eu vou lá no botão de tempo ins e aumento o tempo ins. Se for PSV, eu vou usar o recurso da porcentagem de ciclagem, que o Ricardo explicou para vocês, e o rise time. Quando eu ajusto a porcentagem de ciclagem, o rise time, eu consigo fazer com que o ar entre mais ou menos agressivamente e a ciclagem aconteça mais precocemente ou mais tardiamente, de maneira a ajustar o meu tempo ins, mesmo na pressão de suporte. Ok? Outra coisa que pode estar acontecendo também, não é só o tempo ins curto, mas também o volume corrente baixo, o paciente quer mais volume. Então, você pode tentar ajustar o volume, desde que você mantenha uma boa relação em Zs, desde que o volume esteja dentro dos 6 ml por quilo de peso predito. Muito bom. E o duplo disparo? O duplo disparo ele vai acontecer nessa mesma situação que eu expliquei para vocês. A situação é que o tempo mecânico do ventilador está menor do que o tempo neural do paciente. E a sugestão é aquela que a gente acabou de mostrar. Em VCV, diminuir o fluxo ins. Aqui seria só para mostrar o que está nas nossas diretrizes. Já foi falado isso aqui. E o alto disparo? É quando você deixa o ventilador muito sensível. Sensível demais. Até ao balanço do circuito, ou até pequenas mudanças na cama, o paciente se mexe um pouco. Aí, eventualmente, até o batimento do cardíaco. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o alto disparo ele tem que ser identificado como uma frequência respiratória final maior do que aquela ajustada ou prevista. Não, eu estava esperando que o paciente tivesse uma frequência de 20. Ele está curalizado. Como é que ele está fazendo 26, 28? Tem alguma coisa errada, né? Então, você tem que descartar ou corrigir vazamentos condensados no circuito e reduzindo a sensibilidade até que limpe o disparo, o alto disparo. Tá? Essa é uma situação típica de detecção de oscilações cardíacas. As oscilações cardíacas elas são muito detectadas, principalmente em pacientes com hipertrofia ventricular esquerda e pacientes que em pós-operatório de esternotomia. Então, é mais fácil, as pressões são transmitidas para o ventilador, para a via aérea, e o ventilador acaba detectando essas pressões. Quando você aumenta a escala, você enxerga aqui a variação do batimento cardíaco. E o que está acontecendo? Aqui na pressão esofagiana, que a gente vê bem, e aqui na pressão da via aérea, que a gente vê mal. Mas o que está acontecendo aqui? Disparos
espontâneos, disparos não previstos. Por quê? Porque o ventilador está tão sensível que ele está sendo disparado também por oscilações cardíacas. Então, nessa hora, você deve fazer exatamente aquilo que a gente comentou. Deixa o ventilador menos sensível até limpar. Não acontecer mais isso. Tá? Esse é um outro problema que nós comentamos de manhã. Né? Essa é uma curva de volume corrente pelo tempo. Se a curva, que deveria ser como essa aqui do lado esquerdo, passar a ficar igual essa que está aqui na bolinha, no lado direito, continuamente, isso é sinal de vazamento. Não é isso que nós falamos de vocês de manhã? Então, o vazamento ele é um problema muito sério, porque além de ele perder o volume que você deveria usar para ventilar, esse volume vazou, ele pode gerar dificuldade para disparar o ventilador. Por quê? Se o paciente tiver com vazamento muito intenso e esse vazamento for possível de deixar entrar o ar, não for uma fístula, por exemplo, em selo d'água, aí não vai entrar. Mas se for um cuff furado, na hora que o paciente inspirar, se o cuff estiver muito desinsuflado, ele pode sugar ar do ambiente. E sugando o ar do ambiente, ele não consegue disparar o ventilador da forma mais efetiva. Então, o vazamento não é só um problema na ventilação, mas é um problema no disparo. Cara de ponto de interrogação. Não entendeu? Entendeu? Então, tá. Olha lá. Então, aqui uma situação de vazamento, né? Ó, continuamente, como eu falei, e o paciente com dificuldade para disparar o ventilador. Outra sincronia é a sincronia de ciclagem, que a gente já tinha dito no início. Lembrando que a gente pode melhorar, principalmente nos modos a pressão, usando os recursos que existem. Na pressão de suporte, por exemplo, você pode usar o rise time, ou tempo de subida, ou rampa, como quiserem. Então, cada ventilador varia, tá? Esses nomes, e também varia a medida. Alguns medem em segundos, outros medem em porcentagem. Você tem que verificar como é que o seu ventilador trabalha o rise time. O que acontece quando eu ponho um rise time alto, por exemplo? Aqui está 90%. Eu estou autorizando o ventilador a usar 90% da capacidade de geração de fluxo dele para atingir a diretiva de pressão. Eu defini aqui, pressão de suporte, eu defini aqui uma diretiva de pressão. Pode ser também na PCV isso. Rise time é tanto na PCV quanto na pressão de suporte. Tá? Então, o que eu falo quando eu falo para ele 90%? Olha, atinja o mais rápido possível a pressão que eu determinei. Quando ele faz isso, ele gera um fluxo muito alto, quase vertical, e, às vezes, ele é forçado a fechar muito rápido o fluxo para não deixar passar da pressão. Isso pode ser útil em alguns pacientes, como, por exemplo, DPOCs que não estejam em crise de broncoespasmo. E pode ser ruim em outros pacientes, como SARA, porque ele vai ter que fechar muito rápido o fluxo e vai gerar um tempo expiratório muito curto. Tá? Então, nessa hora, eu posso baixar o rise time, por exemplo, para 30%. Ele vai atingir a mesma diretiva, mas de uma forma muito mais suave, turbilhonando menos o ar. E com isso ele fecha mais devagar. Se eu tiver em PCV, não muda nada, porque o tempo inspiratório é fixo na PCV. Mas eu posso ganhar algum volume corrente. Se eu tiver em PSV, isso vai gerar um aumento do tempo inspiratório e um ganho de volume corrente efetivo. Tá? Então, aqui um rise time rápido, e aqui um rise time lento. Qual que é o problema quando a gente tem um paciente muito complacente, mas com um broncoespasmo ou uma obstrução importante, como um DPOC enfisемatoso em crise ou obstruído? O que acontece? Olha só, se eu puser um rise time muito alto, o ventilador vai disparar, olha, quase 120 litros por minuto, estão vendo aqui? Pá! Chegou a pressão de 20, passou da pressão, pode passar da pressão em PCV? Não pode. Então, o que o ventilador faz? Fecha rapidamente aqui, ó, o fluxo. Mas quando ele fecha o fluxo, como o paciente é muito complacente, a tendência da pressão é cair. Pode cair? Não pode. Então, o que ele faz? Volta a fechar devagar, formando essa espícula, tanto aqui quanto aqui. Isso a gente chama de overshoot de entrada. Entenderam? Como é que a gente pode resolver o overshoot? Em algumas maneiras. A melhor é usar a rampa. Então, se eu falar para o ventilador, entre mais devagar com o fluxo, provavelmente não vai gerar esse tipo de coisa. Eu posso mexer também no volume, na pressão, mas isso são outros recursos que geralmente não preciso mexer se eu usar a rampa. Então, aqui, por exemplo, eu baixei o rise time, tempo de subida mais lento, não teve mais aquele espícula, melhorou. Aqui eu aumentei, voltou a ter espícula, voltou a acontecer. Tudo bem? Então, eu posso usar o rise time mais alto, um tempo de subida mais curto,
Quando eu quero um fluxo inspiratório com maior pico e tentar um tempo inspiratório mais curto na PSV. Na PCV, só vou ter maior pico. Na PSV também. Mas eu só vou conseguir mexer no tempo inspiratório na PSV porque o tempo inspiratório na PCV, como todos sabem, é fixo. Posso usar, por exemplo, no DPOC. É uma estratégia. Aqueles DPOCs, essa semana mesmo tive um. Você põe 5 de suporte e faz 1000 de volume corrente. Né, cara? Extremamente complacentes. Aí você pode usar esse recurso somado ao Essence por cento, por exemplo, para melhorar um pouquinho o tempo INS desse DPOC. Outro é o rise time baixo. Paciente com SARA, que está saindo da SARA, o pulmão está duro. Já cheguei na beira do leito, o paciente com rise time de 70%, fazendo tempo inspiratório extremamente curto, taquipneico. Só de baixar de 70% para 15% rise time, a frequência do paciente caiu de 35 para 16, porque o tempo inspiratório dele aumentou. O ventilador não precisava fechar tão rápido o fluxo. Ok? Porque o ar entrava menos turbilhonado. Então, essa é uma opção também. Crise de asma, broncoespasmo, a gente também pode usar um rise time mais baixo, mas se não esquecer de tomar cuidado com a relação em Zs. Então, aqui, a outra opção que a gente tem é a porcentagem de ciclagem da pressão de suporte. A gente sabe que, vocês viram isso de manhã, que a pressão de suporte é ciclada a fluxo, e a gente hoje pode arrumar esse fluxo. E isso evita vários tipos de assincronia. Esse é um caso lá do Marcelo Alcântara Holanda, lá do Ceará. E o que acontecia aqui? Veja o que acontece, que interessante. Nós temos esse caso, o paciente estava expirando. Ele vinha nessa curva. Se a gente passar uma reta, a tendência era vir para cá. Mas olha o que aconteceu. De repente, aqui, o ventilador fechou o fluxo. Por que o ventilador fechou o fluxo? Vamos olhar a curva de pressão. A curva de pressão estava vindo bem. De repente, a curva de pressão teve um aumento importante. Por quê? Porque o tempo neural do paciente já tinha se encerrado e o ventilador continuava mandando. O que ele fez? Ativou a musculatura expiratória. Na hora que ele ativou a musculatura expiratória, a pressão subiu. Pode subir a pressão? A PSV não pode. Então, o que o ventilador fez? Desesperadoramente, resolveu fechar o fluxo para encontrar o ponto de ciclagem, que era 20%. O que o Marcelo fez? Aumentou para 45%. Vejam que o tempo inspiratório aqui ficou menor. Tá? Encurtou, que é o objetivo. E também a pressão diminuiu. Talvez se subisse para 55, zerasse totalmente. Tá? Então, são recursos que vocês estão percebendo que a gente deve usar no dia a dia. É a sintonia fina, né? É o recurso delicado da ventilação mecânica. E que muitas pessoas desconhecem que tem no seu próprio aparelho ventilador. Ah, mas isso não tem no meu ventilador? Tem. A maioria esmagadora dos ventiladores hoje tem porcentagem de ciclagem e rampa. Difícil um ventilador que não tenha isso hoje. É só uma questão de pegar o manual e procurar. Às vezes não está assim evidente, aparente. Tá? Então, procure, porque você vai encontrar. Então, retomando a ideia central, o tempo inspiratório neural tem que ser igual ao tempo inspiratório do ventilador. E vai haver, quando houver desacoplamento, vai acontecer a ativação da musculatura e dupla ciclagem. Então, a recomendação, quando houver ciclagem prematura, é diminuir o fluxo inspiratório ou aumentar o volume corrente com segurança. Se a ciclagem prematura ocorrer na PCV, pode-se aumentar o tempo inspiratório ou o valor da pressão de suporte da PCV, né? do delta. Na PSV, pode-se tentar aumentar o nível de pressão ou reduzir a porcentagem do critério de ciclagem. Isso aqui está tudo escrito nas nossas diretrizes. Vocês precisam ler com tranquilidade, com carinho, dedicação. Vai estar lá fácil de entender, tá? Mas precisa estudar. E a ciclagem tardia é o contrário. Eu vou ter que usar uma forma de diminuir o tempo INS. Então, por exemplo, em PSV, eu posso elevar a porcentagem, que foi aquilo que a gente mostrou para vocês. Em PCV, diminuir o tempo INS no botão. Tá? Então, aqui o paciente entrando na expiração, aqui uma inspiração muito prolongada, é ruim, então eu vou lá e tentar fazer a ciclagem tardia cortando antes. Então, aqui é o exemplo de que foi muito curto, então, o paciente estava continuando a sugar o ar, estão vendo aqui? E aqui foi muito longo, é exatamente o oposto. A gente quer cortar antes. Então, existem várias maneiras de resolver isso, sem sedar. Tá? E as assincronias relacionadas ao tempo expiratório. Basicamente, é quando o indivíduo desenvolve hiperinsuflação dinâmica, auto-PIP, com U. Né? Auto-PIP com L, nós vamos falar amanhã. Então, o que acontece? Indivíduos obstrutivos têm uma chance maior de ter auto-PIP e também inadequada regulagem do ventilador. Iatrogenia. Né? Então, se a gente pegar e realizar uma frequência muito alta, com fluxo muito baixo,
e com um volume corrente muito alto, você inverte a relação IZs e pode gerar, sim, autoPIP. Tá? Mesmo que o indivíduo não seja asmático, mesmo que o indivíduo não seja um DPOC. A gente vai identificar isso pela indentação formada. E já dissemos isso de manhã, agora é uma revisão. Problema, comprometimento hemodinâmico, de você não fazer o diagnóstico dessa autoPIP. Dificuldade em disparar o ventilador, agora vocês entenderam melhor. O paciente não consegue zerar o autoPIP para fazer o disparo pneumático, ele não consegue sensibilizar. E ciclos próximos à capacidade pulmonar total, podendo levar, por exemplo, a barotrauma. A Carmen mostrou isso no exercício de manhã. Esse é um paciente com pressão esofagiana sendo monitorizado, uma coisa que a gente quase não faz mais. E olha o que é aqui, ó, 12 de autoPIP. E o que está acontecendo? Ó, aqui são contrações da musculatura. O paciente está tentando disparar, não dispara. Ele só consegue disparar quando ele chega próximo de 0 de autoPIP. Aí sim, aqui a pressão da via aérea, ele consegue sensibilizar e receber. Aqui novamente. Então é aquele caso que eu falei para vocês, o paciente fica e não consegue disparar o ventilador, gastando uma musculatura que muitas vezes ele não tem mais, e ele está precisando até melhorar para poder fazer sua retirada. Tá? Então esse é um problema seríssimo, uma sincronia grave. Esse é um outro exemplo de autoPIP em torno de 9. Então aqui, autoPIP em torno de 9, na pressão esofagiana. A gente não vê isso, tá, gente? Isso aqui é experimental, a gente não vê mais, não tem mais aparelho que faça isso. Antigamente passava o Bicor, usava outros recursos, agora não tem mais. Então, o que acontece? Essa é a pressão que a gente vê, a pressão da via aérea. Veja que o paciente está com autoPIP de 8, 9 aqui. Ele tem que quase zerar a autoPIP para, então, conseguir sensibilizar o paciente, o ventilador e disparar. E quais os recursos ou modos que podem vir a minimizar a sincronia? Então, o modo de disparo neural, já foi explicado pela Carmen de manhã, onde você vai passar um catéter para identificar a despolarização do diafragma, que seria praticamente instantânea com o sistema nervoso central. Então, essa moça, ela não está entubada, o ventilador está ligado num pulmãozinho teste, ela está com a sonda e ela está comandando o ventilador com o cérebro dela. Não tem nada de mecânico aí, é totalmente neurológico. Tá? O beneficiado vai ser DPOC e assincrônico, porque ele vai conseguir disparar o ventilador sem precisar fazer a real contração mecânica, pneumática. As potenciais vantagens do NAVA já foram citadas hoje: melhora da sincronia paciente-ventilador, maior eficiência no disparo ventilatório, menor tempo de resposta, porque é praticamente instantâneo, independe do disparo pneumático para acontecer, não é influenciado por vazamentos, trabalho diafragmático mais adequado e demanda ainda, no entanto, mais evidência para sua recomendação. Hoje, esses modos novos eles são sugeridos, porque ainda precisa mais trabalhos para mostrar que eles realmente, por exemplo, diminuam o tempo de ventilação, que eles diminuam a mortalidade. Nós não temos essa comprovação ainda. Então, ele é muito fisiológico, ele é muito interessante, mas a gente precisa de mais estudos ainda para poder recomendar o seu uso, não apenas sugerir. Tá? Outra coisa importante, e se a sonda, vejam, é um modo para a ventilação espontânea. O paciente pode estar se mexendo, pode estar acordado. E se a sonda sair do lugar? O que acontece? Ele não dispara o ventilador? Não dispara neuralmente, só que tem um backup pneumático. Então, aí, nessa hora, o ventilador vai ser disparado com a sucção, o paciente vai conseguir sugar e ele vai disparar ou a fluxo ou a pressão. Tá? Senão ele vai ficar em apneia, não dá. Né? Então, esse é um ponto importante. E a PAV Plus, que foi falada hoje, que é um outro sistema também que foi muito desenvolvido em relação à sincronia, porque ela aumenta a pressão positiva em função do aumento da pressão negativa que o paciente faz. Quanto mais PEMUS, mais pressão positiva. E se você for parar para pensar, isso é extremamente fisiológico. Todos nós que estamos estubados aqui, só colocamos ar para dentro quando a gente contrai musculatura. Se eu parar de contrair musculatura, eu não ponho ar para dentro. Então, vamos fazer um exercício rápido. Está entrando ar. Parei, parou de entrar ar. Entra mais ar. Parei, parou de entrar ar. Assim funciona. Então, quando eu vou colocar o paciente em PAV Plus, eu estou colocando ele, na verdade, para ventilar como se ele tivesse já completamente por si só. Então, esse paciente, se ele estiver acordado, não é obrigatório que esteja acordado, mas se ele estiver lúcido, você tem que explicar isso para ele. Só vai ventilar o tempo todo. É natural que quando eu coloco o paciente em PAV Plus, principalmente quando eu tiro ele de pressão de suporte, possa acontecer taquipneia. Por quê?
Porque na pressão de suporte, na maioria das vezes, o paciente está disparando. A gente vai ver isso na aula prática. Ele só está disparando o ventilador. O resto do ar entra em função da manutenção da pressão. Ele não precisa continuar fazendo esforço. Se ele quiser, ele até pode, mas ele não precisa. Então, na hora que você passa ele para a PAV, o que acontece? Ele estava acostumado a só disparar. E ele continua. Quando ele percebe que ele só dispara, isso vai gerar um voluminho pífio. Então, o volume minuto vai cair, o volume corrente vai cair. Se o cérebro dele é normal, ele não está nem sedado ou avesesado, qualquer coisa assim, ele vai o quê? Aumentar e ficar taquipneico para tentar compensar esse volume minuto. Então, nessa hora, se você conseguir ajustar os parâmetros e conversar com o paciente, ele entender que respire normalmente e ele voltar e tiver musculatura suficiente para fazer uma inspiração mais longa, ele vai receber mais pressão. Então, é importante. Eu gosto da PAV porque você observa se o paciente realmente tem condição de ventilar espontaneamente. Porque se ele precisar, como a Carmen falou, de 80%, 90% de apoio, ele não está pronto para isso. Ele não está pronto para ventilar espontaneamente. Tem alguma coisa errada que tem que ser recompensada. Tá? Não há fixação de objetivo de volume, pressão, fluxo ou tempo inspiratório. O cuidador entra com o tipo e tamanho do tubo e o software vai estimar a resistência. Com aquelas micropausas que a Carmen mostrou para vocês de manhã, ele vai chegar no valor da complacência ou da elastância e vai, então, conseguir oferecer o ar para manter a igualdade. A diferença básica é que você vai fixar uma porcentagem de apoio e essa porcentagem de apoio vai ver quanto o ventilador vai fazer do trabalho total e quanto o paciente vai fazer do trabalho total. Se a gente fosse comparar PAV com pressão de suporte, qual que é a principal diferença? Porque as pessoas têm muito essa dificuldade, mas qual que é a diferença de PAV com pressão de suporte? Total. Na pressão de suporte, a pressão é fixa. Na PAV, a pressão é variável em função da pressão negativa que o paciente faz. Então, essa é a diferença principal. E no Y do ventilador, você consegue determinar o trabalho ventilatório na PAV em função do esforço, da PEMUS. E aí você define o trabalho, quanto o ventilador vai ajudar e quanto o paciente vai fazer. Por exemplo, na pressão de suporte, vamos fazer um exemplo aqui, o ventilador, o paciente. Então, o paciente fez um trigger e recebeu o ar, como eu estava falando antes. Se o paciente fizer mais esforço na hora do trigger, a pressão tende a ficar negativa, não pode. Então, o ventilador aumenta o fluxo. Claro que durante a inspiração, o paciente pode querer mais ar. O ventilador vai aumentar o fluxo de novo, gerando até aquela sincronia em M que a gente vê, que é uma coisa bastante frequente. Tá? Isso com a pressão sempre fixa, porque a diretiva primária da pressão de suporte é ser fixa a pressão. Não pode nem subir e nem ficar abaixo da diretiva, assim como na PCV. Então, se aqui em verde o paciente fizer essa PEMUS, na PCV ele vai receber esse tempo INS, porque o tempo INS é fixo. Se ele fizer esse aqui, vai ser isso aqui. Se ele for e voltar o paciente, ele vai receber isso aqui. Na PAV, não. O paciente fez esse esforço, recebeu essa pressão positiva. Fez esse esforço, recebeu essa pressão. Fez esse, voltou, fez esse, voltou. Acontece como se fosse um espelho. A pressão oferecida é maior quanto maior a pressão negativa for feita pelo paciente. Entenderam? Por isso que é menos assincrônico e mais fisiológico. Já foi comentado isso hoje. Quando a gente compara a PAV com os métodos VCV, PCV ou PSV, as diferenças da pressão são as seguintes. Em VCV, quanto mais o paciente faz esforço, a pressão cai. Por quê? Porque você já entregou o volume. Se ele quer mais ar, não tem mais como mandar, porque ele já fechou a válvula. Então, a pressão cai. Em PCV ou PSV, se o paciente fizer esforço, a pressão é mantida. Então, ele recebe mais ar. E na PAV, quanto mais esforço o paciente faz, mais pressão positiva é oferecida. A vantagem é que isso diminui a sincronia e você pode usar no DPOC e no paciente com a sincronia. As dicas finais. Cuidado com o paciente brigando muito com o ventilador. A culpa disso, se é que existe, é nossa. Não é dele. Então, se o paciente está brigando, é porque a gente não regulou direito o aparelho ventilador para o quadro clínico que se apresenta. Ou a sedação dele está inadequada para o quadro clínico, ou há um modo para aquela sedação. Então, analise com calma, observando o complexo paciente-ventilador. Às vezes, precisa pegar um banquinho, sentar do lado do ventilador, ficar um tempo ali. Bom, eu não tenho esse tempo no plantão. Bom, esse é um outro problema. Mas a sincronia exige dedicação. Em vista do quadro clínico, procure testar modos de ciclagens que melhor se adequem ao funcionamento do centro respiratório do paciente. Não seja aquela coisa engessada, né? Eu recebi o plantão assim, vou entregar assim, não vou mudar o modo. Não, muda modo.
Muda a forma de ventilação, tenta outras coisas. Sempre de forma multiprofissional, sempre conversando, trocando ideia com o fisioterapeuta, chegando ao melhor para o paciente. Nem para você, nem para o físio, nem para o enfermeiro. Melhor para o paciente. Essa é a ideia central. Nem sempre mudar para a pressão de suporte resolve o problema. Muito comum, tá? O paciente começa a ter brigas no ventilador. Põe em PSV. Às vezes até é uma boa. Não vou dizer que não é. Mas nem sempre essa é a única solução. A gente viu que tem várias opções de aumento de tempo-ins, diminuição de tempo-ins, aumento de fluxo, diminuição de fluxo, volume, etc. Cuidado especial com regulagem da porcentagem de sensibilidade e rise time. Quando você encontrar uma sincronia, é lobo em pele de cordeiro. Não esqueça isso. Tá? Ela engana, pode ser até fatal. Um autopip grave pode ser fatal. Não deve temer a sincronia, tem que enfrentar com dignidade. Enfrentar com dignidade é exatamente esse raciocínio. Raciocínio rápido, vai. Problema clínico. O que está estimulando esse... Por que está taquipneico? Está com dor? Está com febre? Está com hipoxemia? Está com acidose metabólica? O que tem esse paciente para ficar taquipneico assim? Por que ele está assincrônico? Não tem nada disso. Então vamos avaliar o ventilador. Então a regulagem está adequada? Não, vamos ajustar. A sedação está adequada? Vamos ajustar. Então esse raciocínio é o básico. Identifique o tipo de assincronia, a sua causa, resolva a causa, se for possível resolver. Se não for possível resolver, não esqueça de checar se não é um paciente que está à beira de ser estubado. Às vezes o paciente está ansioso, porque acordou, está pronto para ser estubado, já fez TRE, já passou, só que ele está ansioso, fica taquipneico, e aí você pega e receda e volta tudo para trás, quando na verdade a melhor coisa a fazer naquele momento seria tirar o tubo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração no seu julgamento. A sincronia pode ser fatal, as aparências podem enganar se você não observar. Então, tem que prestar atenção e dedicar. Ok? Alguma pergunta? Vamos, então, a um exercício rapidinho. Paciente masculino, 32 anos, 65 quilos, 1,74, asmático prévio, vítima de politrauma e contusão pulmonar. Está no 12º dia de ventilação. Foi retirada a sedação há 24 horas, apresentou drive, foi colocado em PSV de 15, adequado, máximo, volume corrente expiratório espontâneo de 400, fazendo inicialmente uma frequência de 16. Então, parecia que estava tudo razoável. PIP de 7, FiO2 de 40, né? Ó, parece ser razoável. No entanto, ele evoluiu com despertar agitado, não cooperativo, aumentou a frequência para 35 e o volume corrente caiu para 180, com esses mesmos parâmetros. O que você faria num caso como esse? Oi? Oi? Você pode mexer no ventilador para tentar ver se acomoda. Mas veja a história dele. Ele está acordando 12 dias depois de ventilação, ele é asmático. Você tem que descartar o quê? Problemas clínicos, a primeira coisa. Né? Então, será que ele não está fazendo um broncoespasmo? O paciente asmático, quando começa a se mexer, se debater, a presença do tubo já pode ser estimulante para voltar a ter broncoespasmo. E é o que aconteceu, né? Colheram uma gaso, examinaram o doente, ele estava, olha só, hiperventilando, com um bique baixo, então ele não estava completamente compensado ainda do choque, né? Poderia ter um bique melhor aqui, tinha broncoespasmo e não tinha sinais de dor, nem informava nada. O Glasgow dele ainda era baixo. No monitor, apareceu isso aqui. O que é isso aqui? Alto PIP. Então veja que é uma situação que pode, por si só, levar o paciente a ter uma complicação grave, dificultar a sua retirada. O que tem que fazer aqui? Broncodilatador, ajuste do ventilador, ver como ele melhora. Continua agitado. Vamos ligar algum tipo de sedação específica, não preciso chumbar. Posso usar opções, dexmedetomidina, enfim, o que for. Né? Tá certo? Tudo bem? Então, pessoal... Só porque está gravando isso, né? Sacanagem.